salvou minha vida aqui agora. Recapitulando. Antes, comecei na última aula a falar sobre cinemática vetorial. Só que antes de falar de cinemática vetorial, eu tenho que entender o porquê de falar de cinemática vetorial. Então, antes de começar a fazer, como está no material de vocês, as primeiras coisas é soma de vetores, subtração de vetores, né, e tal e tudo mais. Eu vou explicar o porquê de estudar isso, beleza? Aí para isso eu vou usar esse simuladorzinho aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui um ângulo, eu vou trabalhar só com os manjados, né? 60, 45 e 30. Só para variar, né? É o que a gente estuda, só esses três. Beleza? Então vamos lá, galera. Se eu chego aqui, ó, coloco aqui 60 graus. Uma velocidade inicial, sei lá, 15. Então eu coloquei um ângulo. Antes eu estava acostumado a fazer isso aqui, ó, 90 graus. Aí eu falo assim, vou jogar um piano para cima. É coisa normal de se fazer no dia a dia, né? Vou jogar um piano para cima. Vamos jogar uma pessoa, né? Professor de física não, né? Jogar o professor de física para cima, tá? Aí beleza, vou disparar, professor de física, foi lá, voltou. Isso aqui é um lançamento vertical e uma queda livre também, beleza? Tá aparecendo tão pouca gente pra mim, deixa eu ver aqui. Isso, melhorou. Aí isso aqui é um lançamento vertical. Isso aqui eu não estou muito preocupado com direção e sentido. Não é tão essencial conseguir falar sobre queda livre sem ficar preocupado com direção e sentido. Mas se eu mudar o ângulo, colocar um ângulozinho aqui de 60, ok? 60. E lançar o professor de física, o que vai acontecer? Bem, deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho, tá? Hoje, deixa eu pular para cá, que aqui tem os recursos que eu preciso. Se eu passo aqui para o 60, aí eu quero que mostre o vetor velocidade, o vetor aceleração e o vetor força. Só para você ver o que está acontecendo aqui, ó. Aí eu vou, põe a velocidade de 15. Vou lançar uma pessoa. Aqui não dá para escolher, dá não. Aqui é só a bola de canhão mesmo, beleza. Vou lançar isso aqui. Olha o que acontece. Deixa eu botar uma velocidadezinha maior para essa bola ir mais para frente. 20. E vou colocar lento e vou disparar. Olha o que tá acontecendo. Primeiro que tem uma força gravitacional puxando essa minha bala de canhão, né, perdão, para baixo, ok? É, Eu tenho uma dúvida. pode falar. Por que que a setinha amarela tá meio inclinada para esquerda em vez de estar reto para baixo? Pois é. É por causa da bola de canhão da Não, arremessada para frente? não, olha só, bem observado. É porque eu esqueci de tirar a resistência do ar. O que ela deveria fazer? Ficar retinha apontando para o centro da Terra, já que ela é a força gravitacional. Mas tem uma força do ar atrapalhando aqui, tá? Então, se eu tirar a resistência do ar, ela vai sumir. Aí, ó, ela já vai, olha lá, ela já ficou vertical, bonitinha, tá vendo? A partir daqui até mudou a cor, o movimento mudou. Agora ela não varia não, ela fica o tempo todo apontando para o centro da Terra, tá? Bem observado. Então, tem uma força gravitacional para cima. Disparei esse negócio aí. Tem, olha só, vou pegar o ponto mais alto. Opa, ponto mais alto. Foi até mais alto agora porque eu tirei a resistência do ar. No ponto mais alto, a única força que eu tenho para baixo é a força gravitacional. E eu tenho uma velocidade aqui, ó. Foi lançado com uma velocidade aqui, ó, acompanhando, ó, né? Eu vou discutir melhor isso aqui, tá? Aí, gente, tá me atrapalhando. Eu não tô conseguindo concentrar, não. Aí o que acontece aqui, ó? Se eu continuar, essa velocidadezinha aí vai embora. Essa daí é a velocidade resultante. Deixa eu melhorar. Deixa eu tirar a força, que eu não estou querendo saber de força por enquanto. Tá? Componentes, quero. Eu quero saber sim. E vou lançar isso aqui, ó. Opa. E vou lançar. Olha o que está acontecendo. Se eu lancei, eu quero pegar bem no início aqui, quer ver? Olha só o ponto mais alto. Uma das velocidades praticamente sumiu, tá?
Eu vou discutir cada um. Olha lá, mudou de posição. Eu vou diminuir a velocidade porque ela está muito alta e está muito longe. Aí quando você dispara de novo, olha só. No início, quando eu disparo, eu dou uma velocidade para cima, senão ele não sobe. Ó. E tem uma velocidade que é para frente, senão ele não vai lá para o outro lado. E tem a amarelinha aqui que é para baixo, que é quem? A aceleração da gravidade. Olha lá, aceleração da gravidade. Para mostrar que, graças à aceleração da gravidade, essa velocidade aqui diminui. Ó. Agora observe essa daqui na horizontal. Não tem força na horizontal, não existe força na horizontal. Olha só. Se você for olhar a força, só existe força na vertical, que é gravitacional. Não existe horizontal, né? Quando você cai, você não cai para o lado, né? Você cai em direção ao centro da Terra. Então, quando eu lanço algum objeto com um certo ângulo, eu tenho a velocidade horizontal e tenho a velocidade vertical. Tá vendo agora qual que é a minha necessidade de lidar com vetores? Tá? Então deixa essa esfera ir embora lá e bater no alvo lá. Tá? Então olha só. Eu tenho dois tipos de movimento aqui. Vão disparar de novo e olhar só o da vertical. Só o da vertical. Você tem uma velocidade que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chegou no ponto mais alto, ela zerou, como se fosse uma queda livre, né? Um lançamento e uma queda livre. Aí depois que ela chegou no ponto mais alto, que ela começa a voltar, ela começa a aumentar. Aí é um movimento de queda livre, certo? Agora vamos pensar só na horizontal. Quando eu disparo, mas já que eu vou, deixa eu mudar o ângulo só para não ficar riscando o mesmo lugar. Quando eu disparo aqui, ó, ele vai. Se eu for pensar só na horizontal, essa velocidade aqui ela não muda, ó, porque não tem nada na direção dela para mudar. Não tem força, não tem aceleração, tá? Então ela vai embora, constante a vida toda, até bater lá na frente, ó. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Deixa eu colocar agora 30. Eu estou querendo mostrar para vocês que existem dois movimentos acontecendo aqui. Por isso que eu tenho que analisá-los separadamente. E antes, eu só tinha um. Né? Lá, a velocidade ia diminuindo, diminuindo, chegava no ponto mais alto, zerava, voltava e o objeto voltava. Eu tenho, Você pode fazer um teste para mim rápido, só porque eu tô com uma dúvida? sim, Se você atirar o canhão para cima com resistência de ar, ele ainda vai ele vai movimentar ou ele ele vai não manter vai o tão mesmo peso? alto. Né? Vamos lá, coloquei resistência do ar, ele não vai tão alto. Ó. Ele vai atingir uma altura menor, porque além da força gravitacional tem o atrito com o ar. Só isso que vai mudar, tá? Entendi. O fato da velocidade aumentar, diminuir, o ponto mais alto ser zero, isso tudo mantém. Né? Só que você adiciona uma força. Né? Quando você faz isso aí olha lá, quando você faz isso considerando a resistência do ar, olha lá, surge uma outra força. Tá vendo? Surge uma outra força, que é sempre atrapalhando o objeto, certo? Sempre atrapalhando o objeto. Então vem a necessidade de ter que fazer análises tanto na vertical quanto na horizontal, porque quando eu solto isso aqui com certo ângulo, tudo que aconteceu aqui, ó, na vertical, observem bem, tudo que acontece na vertical, para não confundir, deixa eu tirar isso aqui, tudo que acontece na vertical, vixe Maria, com esse lançamento aqui 90, vai acontecer na vertical quando eu colocar 60. Tudo, olha lá, a velocidade vai, diminui, zera, muda o sentido e começa a cair e volta. Com a mesma velocidade vertical que eu saí aqui, eu volto. Carlos, e na horizontal? Na horizontal é outro tipo de movimento, olha lá. A velocidade ela fica o tempo todo constante. Ó. Por quê? Porque não tem ninguém para mudar essa velocidade. Né? Não existe força na horizontal aqui. Beleza? Então agora é essencial eu entender, tá? Entender o que está acontecendo e começar a estudar vetores. Aí vem a necessidade de estudar vetores. Por que eu tenho que estudar vetores? Tá?
Porque quando eu tenho aqui, ó, vetores contrários, olha o quanto a minha aceleração está me atrapalhando, ó. Aceleração para baixo, velocidade para cima. Essa aceleração, ela tá como se fosse uma força, né? Ela veio da força, na verdade. Ela está diminuindo a minha velocidade a cada instante, ó. Agora, eu estou a favor dela, ó, estou na mesma direção e sentido, ela está me ajudando, ó, a aumentar o valor, ó, até eu bater lá no chão, ó, certo? Então, dependendo da direção e do sentido, ou eu somo os vetores ou eu vou subtrair os vetores, tá? Bem, eu vou ter que estudar isso melhor aqui. Então, o livro de vocês começa já falando sobre isso aqui, ó. Vocês podem olhar que o livro de vocês aí começa na parte de... Deixa eu ir para uma dimensão só. Ele começa somando vetores, tá? Então ele pega aqui, por exemplo, um vetorzinho aqui, ó. Esse aqui tem 5 quadradinhos aqui, ó. 5 unidades, beleza? Aí pega um vetor A e fala como que é somar um vetor A com um vetor B. Vou botar pelo menos ele com o dobro, né, do tamanho. Então, o que é somar o vetor A com o vetor B? Quem que é o vetor B? Ele tem 10 unidades. Quem que é o vetor A? Tem 5. Se eu somar esses dois, eu vou achar o quê? Qual que vai ser a soma dele, se eu somar os dois? Faz de conta que o C é a soma. Ele vai dar o quê? Eu vou estar somando, mesma direção, mesmo sentido, eu vou achar a soma dos dois. Vou achar 15 quadradinhos, que é 5 unidades, mais 10 unidades, eu vou achar isso aqui que é 5. Vamos ver se é isso mesmo? Deixa eu tirar ele daqui e colocar o vetor soma. O vetor soma é esse aqui, ó. Ele é 15 quadradinhos, ele é a soma desses dois aqui, ó. Só isso que está falando no primeiro tópico de vocês aí, no livro, no capítulo 2, seus aí, do capítulo 2, de movimentos vetores, tá? O capítulo 1 que é grande pra caramba. Vetores, na página aí 51, tá falando sobre soma vetorial, que é só isso aqui, gente. Como que eu represento isso aqui? Tá? Eu represento isso aqui da seguinte maneira. Ok? Deixa eu só ativar minha canetinha aqui. Cadê minha canetinha? Sumiu. Deixa eu apelar. Ah não, minha canetinha já chegou aqui já. Então assim, como que eu representaria esse negócio aqui? Como que eu represento o vetor? O vetor soma. Nossa senhora. Tá? O vetor soma, ele é representado, né, por um vetor, setinha aqui em cima. Ele é A, que é o vetor A, mais o vetor B. Isso aqui é a representação vetorial. Tá? Vetorial. Ah, eu quero representar o valor dele, cara. O valor eu represento em módulo. Vocês já viram isso lá lá na matemática. Tá? Vocês pegam e fazem isso aqui, ó. Mas, cara, como é que eu faço isso aqui? Beleza. O vetor soma em módulo. Ele vai ser o módulo do A, o valor do A, mais o módulo do B, que é o valor dele. Então vai ser o que? O A é quanto? 5 quadradinhos mais 10 do outro lá. Esse aqui é meu vetor soma. Então o módulo do meu vetor soma vai ser os 15. Se você for olhar na escala aqui, ó, de 0 a 15. Beleza? 15 o que? Ah, sei lá, unidades. Eu não sei do que eu estou falando ainda. Se é velocidade, se é força, se é aceleração, o que que é. Beleza? Então, isso aqui é a forma de representar o vetor. Beleza? É só isso aí que tá falando no livro de vocês. Beleza? Agora, tá? Como é que eu faço isso aqui? Vou tirar esse carinha daqui. Opa. E vou fazer soma de vetores em sentido contrário. Vou pegar o carinha B aqui. E vou colocar ele em sentido contrário. É lógico que se ele tiver a mesma direção
sentidos contrários e mesmo valor, o vetor soma é o quê? Zero. Agora, se ele for um pouquinho maior, vai sobrar um pouco para o lado dele. Ó. Então, se for olhar, tem 10 quadradinhos aqui, com 5 por outra coisa. Eu gosto de pensar em força. Se isso aqui fosse, sei lá, Davi puxando para a direita e Carla puxando para a esquerda, eu teria um resultado para o lado de Carla, aqui no caso, né? De 10. Sobrou aqui, ó, 10. Ok? Dá para fazer vetor soma aqui? Dá para fazer do mesmo jeito, gente. Do mesmo jeito. Tá? Como é que seria? Né? Seria o resultado aí, né? Vamos colocar R, não. Vamos colocar o seguinte. O resultado. O vetor resultante, pode ser assim também, tá? Ele vai ser o quê? O vetor A. Se eu considerei ele positivo, então quando eu for somar com B, o B, na verdade, tem um sinalzinho de menos porque ele aponta para a esquerda. Então, o meu vetor resultante, na verdade, que eu estou chamando de soma, mas na verdade eu vou acabar fazendo uma subtraçãozinha aqui, né? E se você for calcular o valor, é só você fazer um menos o outro. Aí você vai achar quanto? Você vai achar 5, 10 menos 5. Então, o módulo, né? O valor, tá? O valor é esse aí. 10 menos 5, tá? Então, aqui é tranquilo, né? Aqui é tranquilo. Eu gosto de pensar como se fosse força, tá? Eu acho que fica mais fácil estar puxando para a direita e para a esquerda, né? Somar aquilo ali, você tem que perceber que se tiver na mesma direção e sentido, você realmente vai somar. Se tiver em sentido contrário e ele pedir a soma, cuidado para você não fazer a soma. Ele está te perguntando meio de maldade, né? Você que tem que saber que um dos vetores é negativo, porque está apontando para a esquerda aqui. Então, na hora de fazer essa soma, né, você não pode esquecer que um deles é negativo. Beleza? Tranquilos? Eu sei que vocês estão cansados aí já. Isso aqui é meio matemática, tá? Vamos melhorar isso aqui agora. E vamos passar aqui para duas dimensões. Ah, tá. Não. Antes tem uma regra, que é a regra do paralelogramo, que está nessa mesma regra do polígono e do paralelogramo, tá? Que é uma regrazinha que está aí na mesma página. Pra você não assustar na hora que você for estudar isso aí, tá? A regra é essa daqui, ó. Tá? Vamos colocar esse negócio aqui, ó. Quando você quer fazer somas de vetores assim, ó. Quer ver? De vetores que tem um certo ângulo entre eles aqui, ó. Tá? Como que você faz? Aí tem uma regra do paralelogramo, tá? Que é o seguinte, eu tenho que somar esses dois. Fala assim, gente, mas como é que eu somo esses dois, sendo que eles não estão na mesma direção, tá? Aí vamos representar o vetor soma aqui, ó. Tá? Não é esse aqui que eu quero. Ah, não é esse também não. Bom, eu quero representar o vetor soma, o resultado disso aqui. Deixa eu pegar um valor mais fácil. Esse aqui, ó. Como é que eu faço para somar isso aqui? Tá? Deixa eu ver a melhor forma de explicar. Para somar isso aqui, eu preciso de ter uma sequência corretinha aqui. Então, ou melhor, vamos fazer intuitivamente, depois a gente pensa na matemática. O que você precisa fazer aqui é fechar o triângulo para a soma ficar certinha, certo? Então, esses dois aqui, né? Quando eu somo esses dois aqui, deixa eu fazer o trem aqui. Eu tenho que somar a origem com extremidade. Quem que é origem e quem que é extremidade? Deixa eu escrever aqui. Quando eu estou somando esses dois vetores, olha como que eles estavam. Eles estavam assim, ó. Fica difícil eu somar isso aqui assim. Eu fui, peguei esse cara e fiz isso aqui com ele, ó. A pergunta é, eu posso fazer isso? Tá? Eu posso fazer isso? Aí eu pergunto, eu mudei? Aí eu respondo de forma sem educação, né? Com outra pergunta. Eu mudei a direção dele? Mudei, galera? Pra ficar menos cansativo aí, vocês participam. Mudei? Olha, mudar a direção do vetor, não. Não mudei, né? Eu peguei ele que estava aqui,
que eu estava tendo dificuldade de somar ele com esse aqui, Então, e coloquei ele aqui na frente. Eu vou explicar por quê. Mas antes de explicar por quê, eu quero saber, eu podia ter feito isso? Bem, aí a resposta, perdão, é uma pergunta. Eu mudei a direção? Se eu não mudei a direção dele, tudo bem. Eu mudei o sentido? Se eu mudei, se eu não mudei o sentido, ótimo. Eu mudei o valor, o módulo. Se eu não mudei nada disso aqui, não mudei direção, não mudei sentido, não mudei modo, então eu não mudei o vetor, certo? mas eu tenho uma dúvida. Sim, Você disse que queria fechar o triângulo, mas no momento que você troca essa linha azul para frente, não dá mais para mudar o não triângulo dá mais sem não. em cima da direção dela. Não dá não. E eu vou mostrar o que, que eu tenho que fazer ali. Eu vou usar uma das regras aqui, que é do paralelogramo que ele colocou aí. Então, olha só, não mudei direção, não mudei sentido e não mudei o módulo. Então, eu posso fazer isso. Beleza. O que mais que eu fiz aqui? Não, preciso escrever. O que mais que eu fiz aqui? Esse pontinho aqui, ó, eu chamo de origem. É a origem da seta. Eu cheguei a definir isso, origem da seta. Essa parte aqui é a extremidade. Extremidade. Ok? E para fazer uma soma vetorial, se eu quero somar esses dois, eu sempre tenho que fazer origem, extremidade, aí o outro vetor, origem, extremidade. O resultado disso aqui, tá? O resultado dessa soma aqui vai ser um vetor que faz o contrário, que faz origem com origem e coincide extremidade com extremidade. Então, quando eu somo esses dois vetores aqui, ó, esses dois de baixo aqui, eu tenho esse aqui como resultado. Deixa eu apagar isso aqui, um pouco a bagunça. Então tá aqui, origem, extremidade, eu tenho esse carinha aqui, ó. Né? Vamos ver se o programa vai fazer isso pra mim. Então quando eu somo esses dois, não, ele não está considerando, não. Ele está querendo fechar o negócio que não está certo. Eu peguei esse vetor aqui e estou somando com esse que estava aqui, ó. Aí eu peguei esse cara e coloquei aqui, ó. E para somar esses dois, eu vou ter de acordo com o paralelograma, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Como que eu identifico quem que é a soma? Aquele vetor que está origem, origem, coincidindo com extremidade, extremidade, origem, origem, é o vetor resultante. Aqueles que estão sendo somados, eles estão na sequência, que é origem, extremidade, extremidade. Beleza? Eu acho mais fácil de entender quando é paralelogramo, tá? Deixa eu apagar isso aqui agora. Quando for perpendicular, fica mais fácil de entender, beleza? Mas vamos lá agora a regra do polígono. O que é a soma polígono? Olha só. Se eu somar esse triângulo, esse vetor, com esse aqui, mais esse aqui, ó. Quanto que vai dar? Eu vou mudar a ordem da apostila, que assim é mais fácil de entender. Quanto que vai dar isso aqui? Acho que assim tá mais didático. Quanto que vai dar isso aqui? Com toda a sinceridade do mundo, eu não faço a mínima ideia. Vou imaginar que isso aqui é uma forcinha. Você está empurrando o objeto aqui para cima. Aqui você está empurrando ele para a direita. Vamos pensar em termos de força. Eu acho que é mais didático. Se você estivesse empurrando algum objeto e tem algumas forças atuando sobre ele, ou seja, tem três forças atuando sobre ele, para onde você acha que ele iria? Tem uma força que está empurrando ele para cima, tem uma força que está empurrando ele para a direita e tem uma força que está empurrando ele para
para baixo. Era tudo isso ao mesmo tempo? Tudo isso ao mesmo tempo. Se eu fosse tentar representar tudo em cima do mesmo lugar, ia virar uma emboleira danada aqui. Ia ser Aí só eu, pra frente, né? para onde que ele iria? Pra direita, Para a direita. Eu considerando que acho que a ele força iria pra dos dois direita. fatores são Isso. iguais. Muito bem. Como não dá para me representar tudo no mesmo lugar, ficou representado assim. Por exemplo, para cima, depois empurrar ele para a direita, depois empurrar ele para baixo. Eu posso falar que esse azulzinho cancela o azulzinho do lado, não é? Bom, porque não adianta você querer puxar. Um quer puxar para cima, o outro quer puxar para baixo com a mesma força. Então ele não vai nem para um e nem para o outro. Mas ele foi para a direita. Vamos ver se dá certo. Deixa eu ver se o meu vetor soma vai dar certinho aqui. Olha só o que aconteceu. O que sobrou? Qual que é o meu vetor soma? Esse cara aqui, que está coincidindo o quê? Origem com origem, extremidade com extremidade. Início da seta com a pontinha da seta. Então significa que o vermelho é a soma dos outros todos, ó, dos outros três. Então se eu somar esse azul com o laranja com o outro azul, vai dar um que é igual a esse aqui. Ó. Porque na verdade, o que, que aconteceu? Deixa eu tirar esse cara daqui. Esse cancelou com esse, vai embora. Só sobrou, na verdade, quem? Esse aqui, que era o vetor soma. Que era a mesma coisa do soma. Certo? Então foi isso que eu fiz. Foi exatamente isso aqui que eu fiz. Tá? Vou tirar ele de jogo. Só deixei isso aqui. Beleza? O que mais? Dá para poder fazer várias somas. Vocês vão ver aí no. Seria legal você pegar esse link, tá? Esse link e fazer os testes que estão lá na apostila. Então você pegar isso aqui, somar com esse cara aqui. Depois somar mais esse aqui. Opa. É os exercícios que tem na apostila que dá um nó na cabeça da gente, ó. Aí depois eu venho e faço isso aqui, ó. Aí depois eu faço isso aqui. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma força sobre você, por exemplo. Meio na diagonal para a direita, depois eu te empurrei na horizontal para a direita, depois eu te empurrei para a diagonal um pouquinho para baixo aqui ainda para a direita, depois eu te empurrei um pouquinho na diagonal aqui para a esquerda, depois eu te empurrei mais para a esquerda. Qual que vai ser o resultado dessas forças todas atuando sobre você? Diagonal pra esquerda só? Isso aí. Tá, essa soma aqui tá errada, calma. Não, que trem. É estranho. O que que vai Diagonal faltar? pra direita, não? O que que tá faltando? Quer ver? O que tá faltando para fechar isso aqui é o seguinte, ó. Esse aqui cancelou com esse, concorda? Aqui, ó. Sim. Esses dois cancelaram. Esse cancelou com esse aqui, ó. Certo? Então, o que que sobrou? Diagonal pra direita. Esse aqui cancelou com esse. Esse cancelou com esse. Eu tô em qual? Eu tô no laboratório. Então só sobrou esse aqui, ó. O que ficou faltando foi aqui, né? Então esse aqui, ninguém cancelou esse aqui, ó. Concorda? Aqui, ó. Ninguém cancelou Sim. ele. Foi o único que não foi Carlos, cancelado. Oi. esse daí que você falou que não foi cancelado, não dá pra cancelar ele com o primeiro que você desenhou, não? Para cancelar por completo, eu preciso o quê? De um vetor do mesmo tamanho, tá vendo aqui, ó? Aham, Mesma direção, só que sentido contrário. Ou seja, como se fosse você entendi. tentando puxar para cima com uma força X e eu tentando puxar para baixo com a mesma força. Então, na verdade, esse aqui que foi cancelado com esse. Esse aqui de baixo foi cancelado com o de cima, que aí, ó, mesma direção, sentido contrário. Então só ficou esse sem cancelar. Então você poderia falar que a soma é um parecido com ele. Então para fechar a figura é esse aqui, ó. E você pode reparar que ele é o diferente, ó. Porque ele é o que não tem a sequência igual aos outros, ó. Setinha, pontinha da seta, extremidade, origem, extremidade, origem, extremidade, origem, extremidade, origem. Ele é o único que está diferente, ó. Extremidade, extremidade, origem, origem. Então esse aqui que é a soma, certo?
Como que Ô, eu Carlos, Oi, então se, por exemplo, desenhar um triângulo equilátero aí, o objeto não vai sair do lugar? muito bem, eu vou desenhar ele pra gente ver. Então, se eu for só representar esse aqui, só representar ele aqui. Se eu pegasse esse vetor aqui, que é A, com esse vetor que é B, com esse aqui que é C, com esse aqui que é D, por exemplo, né? Opa, não tem nada disso aqui. Empolguei aqui. Com esse aqui que é o D. Somava com esse aqui que é o E. Devia ter feito um Ezinho aqui, mas faz de conta que é. Daria esse aqui que é o vetor soma, que é o resultado. Então, se eu fosse representar o vetor resultado, o vetor resultante, ele ia ser A mais B mais C, só isso. Só para você mostrar quem está sendo somado, mais D, mais E. Mais o Ezinho lá, que é o último, ficou meio esquisito lá. Tá? Eu ia somar A, B, C, D e E, daria esse aqui. Esse é o vetor soma. Então, mas se ele fizer isso aqui, ó, é... não era para pagar tudo, não, mas tudo bem. Se ele pergunta, coloca lá A, B, C, é o máximo que pode acontecer, D, E e Carlos, F. E te pergunta, como que eu represento isso aqui? Aí você vai ter que identificar quem que está sendo o resultado, a soma. O F, que é o único que está origem com origem, extremidade com extremidade. Então o F seria o resultado. Aí você teria que somar os outros todos. Só para você identificar. Oi, pode falar. mas no caso do vetor, quer dizer que as linhas azuis vão sempre ter o mesmo valor ou vai ter casos em que elas ocupam valores diferentes? Não, pode ter casos que elas ocupam valores diferentes. Tá? Aqui eu coloquei, só para pegar a teoria, eu coloquei os mesmos valores. Para ficar fácil de perceber que esse cancela esse aqui de baixo. Então só sobrou esse aqui, ó. Então quando eu somar todo mundo, vai dar um igualzinho esse aqui, ó. Na mesma direção, no mesmo sentido, né? Mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho. Exatamente o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Né? Então, se você for olhar o F aí, tem o mesmo módulo, né? Que a gente representa assim, o mesmo módulo do C. Beleza? Tranquilos? Tranquilinhos? Tranquilo, Carlos. Para encerrar, assim, né? Assim, eu vou somar vetores. Opa. Somar vetores 3 na mesma direção aqui. Equações não. O laboratório era para ser o mais completo, né? Vamos tentar o laboratório. Então, esse aqui são somar vetores perpendiculares. O que acontece se eu somar vetores perpendiculares? Tá? Se eu colocar vetores perpendiculares, somar vetores perpendiculares, que resultado que vai dar? Bem, eu tenho que tentar organizar isso aqui, como eu, é lógico que isso aqui tem muita continha para fazer, que eu vou deixar para a próxima aula. Como que eu acho o vetor aqui? Bem, se eu estou somando esses dois, eles não podem ficar origem com origem. Tem que ficar origem, extremidade, extremidade. Então, se eu levar isso aqui para cá, só para uma questão de representação, eu posso, não posso? Mudei direção? Não, continua vertical. Mudei o sentido? Não, continua apontando para cima. Mudei o tamanho? Não, continua tendo o mesmo número de quadrinhos aqui, ó. Então eu posso fazer isso. Agora eu consigo somar. Eu ponho origem, extremidade. Qual que é o resultado desses dois? Ó, Ô, Carlos Magno, oi, eu tenho uma dúvida. pode falar. No caso, essa linhazinha para a direita e para cima, ela é o equivalente a uma linha na diagonal para a direita ou não? Você fala essa aqui? As duas juntas que ela fazem um movimento para a direita e para cima. Isso, É o mesmo que um vetor que vai direto para a diagonal? exatamente. O equivalente à soma desses dois seria um que faz isso aqui, ó. O resultado não vai ser o mesmo?
Ué, eu vou te empurrar um pouquinho para a direita, vou te empurrar um pouquinho para cima. E se eu te empurrasse em linha reta, não seria a mesma coisa? Então, Sim. a soma desses dois é esse resultado aqui que é na diagonal. Aí tá certinho, ó. Origem, origem, extremidade, extremidade. Outra coisa que eu poderia pensar, pena que eu não, geralmente eu faço, mas não estou em sala de aula, mas se você pegar qualquer objeto aí e com a mão fizer sobre ele uma força para a direita, pegar o objetozinho aí, que seja o seu caderno, ao mesmo tempo que você fizer uma força para a direita, você fazer uma força para cima, por exemplo, o que ele vai fazer? Se você fizer isso aí, ele não vai fazer ele nem vai para a direita e nem vai para cima. Ele vai pegar um meio termo. Que meio termo é esse? Justamente a diagonal. Então, quando eu somo esses dois vetores aqui, ó, eu acho, na verdade, um resultadozinho aqui que é justamente o da diagonal, que tem o mesmo resultado, o mesmo efeito. Beleza? Deixa eu ver se o softwarezinho faz isso aqui. Não faz. Aí eu tenho o mesmo efeito, que é o de sair daqui e chegar até aqui, ó. Então, se eu somar esse cara aqui, ó, de baixo, quem que é ele? Cliquei nele. Ele é um vetorzinho de cinco valores. Quem que é esse aqui? Deixa eu colocar valores que a gente está acostumado a lidar. Vamos pegar 3, né? Ou melhor, 6 com 8. 6, 7, 8. Se eu somar esses dois vetores aqui, vai dar quanto, galera? Isso aqui tá É, lembrando. nossos Tá lembrando o valores. quê? Oi? Para ser os valores. Aqui é 6 e aqui é 8. Não tá lembrando um teoremazinho do 14. Pitágoras, não? Ah, tá, tranquilo. O bom disso aqui é aproximar de um teorema de Pitágoras, eu tentar descobrir quem que é esse lado aqui, ó, resultante, é justamente isso. Ó. Se eu pensar em termos de valores, tá? Em termos de valores, eu tenho o quê? Só valor, pensando só no módulo. Eu tenho esse lado aqui ao quadrado, é justamente a hipotenusa. Ó. E ele tem que ser o quê? O 8 ao quadrado mais o 6 ao quadrado. Então, meu R aqui ele vai ter que ser 64 mais 36 vai dar 100, né? Opa. Então, meu R aí vai ter que dar 10. Né? 10 alguma coisa, 10 unidades. Vamos ver se dá mesmo. Pior que agora tem que apagar, né? Vamos ver se dá mesmo. Se eu pegar um vetor, colocar ele aqui e vir até aqui para fechar, olha só, eu seleciono ele, é justamente o que? 10. Então o jeito de calcular isso aqui é a mesma coisa do teorema de Pitágoras. Tá certo? Então assim, só que eu não vou representar ele assim, ó. Né? Vai ter situações que você vai ver ele representado assim, ó. Se eu somar esses dois aqui, dá 1 na diagonal. Mas por que dá 1 na diagonal? Porque aí fecha o triângulo bonitinho. Tá? Mas tem situações que você vai ver assim, ó. Certo? Mas assim fecha direitinho. Então, por isso que eu vou precisar de ficar decompondo vetores. Isso aqui é um jeito de decompor, tá? Decompor vetores. Tá certo? Tranquilos? Deu para pegar aí, galera? Mais ou menos o que eu queria fazer, que são... Deu sim, tá? Oi? Deu pra pegar. Porque assim, esse assunto é bom quando você começa a resolver situações igual essa daqui, ó, e ver para que serve isso, tá? Agora, como o livro faz muita questão que a gente explica isso sozinho, então o que? Se eu somo esses dois, o que sobra? Sobra um pedacinho para pro lado de quem é maior, né? Quem é maior manda. Então, na verdade, foi isso que eu fiz aí. Se eu for começar a somar esses vetores, né? Se eu somar esses dois azuis, vai dar um grandão para a direita. Se eu somar o de cima, esse azul aqui, com esse aqui de baixo, vai dar o quê? Nada, né? Eles são iguais e contrários. Se eu somar esses dois de cá, vai dar um para a direita. Se eu somar esses dois, vai dar esse aqui no meio. Ó. Então são essas somas que a gente tem que aprender a fazer. Beleza? Basicamente é só isso aí. Tranquilos? Agora aqui eu vou precisar trabalhar um pouco mais isso aí. Por quê? Olha só, aqui eu tenho vetores, olha só. Eu tenho vetores aqui que são perpendiculares e são velocidades.
Eu não posso misturar a velocidade com a aceleração. Posso até tirar ela daqui, ó. Posso até tirar a força, tirar a aceleração. Mas essas velocidades aqui, elas são importantes, ó. Se eu somar as duas, agora eu tô encerrando mesmo, tá, gente? Eu sei que todo mundo tá com fome. Se eu somar essas duas, eu vou ter o quê? Um resultado na diagonal, ó. Só que para cima. Por quê? Porque o objeto tá indo para cima. E depois, se eu somar esses dois aqui, ó, eu vou ter uma resultante para baixo, porque o objeto está vindo para baixo, ó. Perceberam o motivo de estudar isso aqui, ó, tá? Que se eu virar esse vetor aqui para baixo, tá? Esse aqui era o de 8, né? Eu vou ter que virar esse resultante aqui para baixo também, ó. Certo? Vou ter que mudar ele para baixo também. E é o que eu vi lá, entendeu? É o que aconteceu aqui, ó. Tá certo? Deixa eu ver se ele... Aí, ó, o total. Qual que é o total, que ele chama de total? É o resultante, é o resultado, tá? Então, se eu tirar ele e voltar para as componentes, eu tenho essas duas aqui. Se eu somar os dois, eu acho esse aqui, ó, que é a soma daqueles dois vetores. Então, é para isso que serve, ó. Só que me interessa analisar separado, ó. Por quê? Porque na vertical eu tenho um movimento que é acelerado ou retardado, se estiver subindo, e eu tenho um na horizontal que não é nem acelerado nem retardado, é uniforme. Perceberam aí o porquê de ter que ficar, de saber fazer essa soma aqui, ó, de somar esses dois vetores? É para isso aí, para achar a resultante aqui. Tranquilos? Todo mundo de acordo aí? Tranquilos? Eu já me excedi um pouquinho do tempo Tranquilo. aí. Então, assim, foi para Tranquilo. comentar o que você pode olhar aí na página 50, 51, que ele fala dessas somas vetoriais aí. Infelizmente não tem contexto, eu não vou demorar para começar a falar de lançamento lá, que é aquele canhão lá jogando as coisas. Carlos, eu posso fazer uma última pergunta? Pode sim, claro. No exercício lá da bola de canhão que você mostrou, Sim. a resistência ao ar seria representado como naquela tabela vetorial? Nossa, vamos lá então. Do ar, né? Coloquei a resistência do ar, pronto. Vou disparar. Então, o alcance, a altura que ele vai pegar é menor, tá vendo? O que muda é isso aqui, ó. A Vai ser só a resultante, altura que muda? a altura é uma das coisas que muda, ó, tá? E acaba que o resultante também vai mudar, né? Porque os valores de velocidade vão mudar. Todo mundo vai sofrer. Inclusive, não sei se dá pra ver aqui, dá sim. Quer ver? Tem que ter um pouquinho de fé, ó. Até a horizontal ela tá mudando, ó. Observe que quando ela chega aqui, ó, um pouco menor, ó. E Eu já diz que esperava que a vertical nunca vai ter mudasse, um ó. caso, nunca vai ter um caso onde a resistência do ar ajuda a chegar mais longe? Não, não, não vai ter não. Se um pegar um vento a favor, né, como se fosse isso, né? Não, a resistência do ar, a resistência do ar ela é sempre contra as velocidades. Então, por exemplo, nesse momento aqui, deixa eu até, quer ver? Dá para desenhar as forças aqui, as forças, ó. Pra você ver. O que acontece, ó? Do início, parou. Aqui tem uma resistência do ar. Tem uma força apontando para baixo, ó. Por causa do Y. Porque você quer subir e tem uma força apontando para baixo. Ao mesmo tempo que você quer subir, você quer ir para a direita. Então tem uma força contrária àquela sua vontade, ó. Ela resiste, ela atrapalha você. Existe a força, a terceira força, que é do planeta te puxando para baixo. Então, você pode reparar que quando essa força aqui, essa velocidade, mudar para baixo, a força muda para cima. Entendeu? Só essa daqui que não muda, ó, porque ela sempre é horizontal para a direita. Ó. Então observe aí, olha só. Agora, ó, a força mudando, ó. Você querendo descer, a força surgindo para cima. Então ela sempre te atrapalha. Ó. Você quer descer, ó, surgindo uma força aqui, ó. Só essa força aqui que não muda, ela é o tempo todo contrária à velocidade que também não muda. Então, as forças estão sempre te atrapalhando. Então ela nunca vai falar assim, não, agora você vai embora, né? Vai te dar um empurrão. Não, ela vai sempre contrariar o seu movimento. Beleza? Tranquilos? Aí próxima aula aí, né? Que eu me excedi bastante aí já. Nós continuamos com exercícios com aplicações. Eu prometo que a próxima aula vai ficar mais